Amados irmãos, nós estamos vendo o início já, né? Jesus vai ser morto na Sexta-feira Santa e uma das razões para que os judeus, na época os poderosos da lei, inclusive pessoas religiosas, para matar Jesus, uma das razões foi justamente a inveja, não é? Como diz São Paulo, a morte entrou no mundo por invenção e por inveja de Satanás. Foi por isso que a morte entrou no mundo, foi por inveja do inimigo, né? Então, mais uma vez, em Jesus Cristo, nós vamos ver a inveja. Por quê? Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro, né? Se a gente for retornar, nós estamos no capítulo 11, se a gente for retomar a leitura desde o início, nós vamos ver Jesus ressuscitando Lázaro, mostrando que Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus tem o poder de ressuscitar dos mortos, né? E ressuscitar para a vida eterna, como diz São Pedro, né? Quando as pessoas começaram a dispersar Jesus, lá no capítulo 6 do livro de São João, quando Jesus estava falando do pão da vida, São Pedro, depois que Jesus diz assim, e vocês também não vão com ele, São Pedro diz, a quem iremos, Senhor? Somente tu tens palavras de vida eterna. Então Jesus estava fazendo muitos milagres e sinais, e tinha acabado de ressuscitar Lázaro, né? E daí então, os poderosos, né, pessoas religiosas da época, com inveja de Jesus e vendo que o povo estava crendo que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus, que Cristo realmente é Deus, né, é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né, por seus sinais, por suas obras, era perceptível. Então eles, com inveja, com o coração endurecido, ao invés de crer também, o que é que eles fazem? Eles preferem matar Jesus para que o povo não acredite em Jesus Cristo de Nazaré. Foi por isso que Jesus Cristo morreu, para que a gente não tenha fé, para que eu e você não acreditássemos em Jesus Cristo. Foi uma tentativa vã, uma tentativa inútil que fizeram para que a fé fosse eliminada. Mas Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, ele ressuscitou e nós temos fé e vivemos da fé. Como o próprio Jesus diz, o meu justo viverá da fé. E não tem que arranque do nosso coração a nossa fé, não tem que arranque do povo de Deus a fé que recebemos da Igreja Católica Apostólica Romana, não tem que tirar a nossa fé, jamais. Diante de todas as dificuldades, diante de todos os problemas, inclusive diante da morte, nós seremos felizes se firmarmos e perseverar na fé. Lembra o que Jesus Cristo falou no Santo Evangelho? Aquele que crê até o final será salvo. Então é necessário crer, é necessário ter fé, mesmo que os poderosos invejosos, mesmo que os poderosos que têm coração empedernido, mesmo os poderosos que não entendem nada do sacrifício redentor de Jesus Cristo, realizado na Santa Missa, mesmo que eles nos proíbem de ir à Santa Missa, nós temos que firmar a nossa fé em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo de Nazaré e não negar, porque aquele que negar a fé em Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo vai negar o seu nome quando estiver lá na eternidade. Ele vai dizer, tá vendo fulano? Ele me negou, ele negou a sua fé diante dos poderosos e eu estou aqui negando ele diante dos meus anjos, diante dos anjos de Deus. Que isso não aconteça na minha vida e nem na sua vida, que nós possamos conseguir segurar a fé em Cristo Jesus. Amados irmãos, nós também vimos o sumo sacerdote, o Caifás, fazer uma profecia, né? Às vezes nós pensamos assim, mas o padre fulano tal tem tal defeito, eu não vou à missa por isso. Mas eu vi o padre ciclano de tal fazendo esse contra-testemunho, não vou à missa por isso. Mas o padre fulano de tal parece que não tem um coração amoroso, não vou à missa. Mas aí olha só para o defeito da pessoa do padre, que ele é uma pessoa de Deus, que precisa de oração, de conversão. É um filho de Deus. Deus escolheu ele do meio de nós, ele é um homem igual a nós. Entenderam? Mas ele tem a alma sacerdotal. A alma de um padre é diferente da nossa alma. É uma alma sacerdotal, é o Cristo
que está ali diante dos nossos olhos, in persona Christi, o Cristo na pessoa do Padre. E é isso que importa, amados irmãos. Às vezes nós olhamos para as não virtudes dos nossos irmãos sacerdotes e não queremos participar dos mistérios da igreja, dos mistérios que Cristo constituiu a sua igreja santa, católica e apostólica, a única igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: Pedro, sobre ti eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, quando o padre coloca sua mão sacerdotal nas espécies do pão e do vinho, ali o mistério da igreja está totalmente ali realizado, e ali se torna o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, in persona Christi, na pessoa do Padre. Quando o Padre coloca suas mãos sobre as nossas cabeças e faz a oração de absolvição com os poderes que a igreja lhe constituiu, ali Jesus Cristo está em persona Christi, perdoando os nossos pecados e abrindo as portas do céu novamente para aqueles que caíram no pecado e arrependidos voltar aos braços do Pai para confessar e retornar ao Pai que está no céu, amados irmãos. É necessário nós estarmos na Santa Missa, é necessário nós estarmos na confissão. São esses os mistérios, são esses a graça que Jesus Cristo concedeu à sua igreja e lhe constituiu, independentemente da pessoa do Padre. Vejam o que aconteceu aqui. Caifás, procurando matar Jesus, reunindo ali com seus amigos para matar Jesus, invejoso. Caifás, com o coração cheio de inveja, de soberba, não queria poder perder o seu trono. Caifás faz uma profecia do alto, porque ele era sumo sacerdote. Está aqui, está nas Sagradas Escrituras, é só ler. Né? Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: não concedeis, não entendeis, não compreendeis que é de vosso interesse que um homem só morra pela nação e não pereça toda a nação? E aí a Sagrada Escritura vai dizer: não dizia isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. Então, amados irmãos, o que nós devemos fazer com essa questão que eu levantei? Rezar pelos nossos irmãos sacerdotes, para que eles sejam realmente mais santos, para que eles sejam realmente mais fiéis à igreja, mas jamais deixar de ir à missa por conta disso ou daquilo. Não, reza, ama o sacerdote. Jesus Cristo está em persona Christi, na pessoa do sacerdote, tá bom? E aí nós vimos que os judeus estavam se purificando para a Páscoa. A Páscoa quer dizer uma mudança de uma realidade. Nós devemos nos purificar também para recebermos a Páscoa. Amados irmãos, receber a Páscoa em estado de pecado mortal é vã, é inútil, não se faz muita coisa. É um contra-testemunho. Podemos até chorar, podemos até se arrepiar, podemos até profetizar como o Caifás profetizou, podemos até ter cara de bonzinhos, podemos ser o que for. Se estivermos em estado de pecado mortal, estamos destinados a perder-se eternamente nos infernos. Sermos infelizes eternamente. Eu não quero isso, você também não quer. Então é necessário, para passarmos da morte, do pecado, para a vida eterna em Jesus Cristo ressuscitado, é necessário purificar o meu coração, purificar o seu coração, purificar nossas almas, para receber Jesus Cristo ressuscitado dentro de nós, nas nossas entranhas, com o corpo, com o sangue, com a alma e a divindade dele na hóstia consagrada. É necessário nos purificar, tornarmos semelhantes àquela criancinha que o nosso papai e a nossa mamãe segurou, que foi colocado lá, naquele cantinho lá, com tanto cuidado. É necessário purificar a nossa alma. E para purificar a nossa alma, só temos um caminho: a santa confissão. Não existe outro caminho para recebermos de novo a graça de Deus, a não ser pelas mãos sacerdotais, a não ser pelo sacramento da confissão. Não existe outro caminho para nós recebermos a graça de Deus de novo, dentro de nós, e sermos pessoas purificadas, livres de todo o pecado, livres de todas as artimanhas do inimigo, somente pela penitência, somente o sacramento da confissão.
Jesus Cristo ressuscitado foi quem garantiu isso para nós. Ele, no domingo da ressurreição, logo à tarde, ele disse: recebei o Espírito Santo, os pecados a quem perdoados serão perdoados, e os pecados a quem não perdoados serão retidos. Então, de que adianta recebermos Cristo ressuscitado, de que adianta comemorarmos daqui um dia, 8 dias, a ressurreição, se o nosso coração está enfiado na lama do pecado, mais sujo do que esgoto. Não adianta, meus irmãos, não adianta. Espiritualmente falando, estamos destruídos, como estamos em estado de pecado mortal. Estamos mortos. Podemos ser as pessoas mais ricas do mundo, as pessoas mais boas do mundo, as pessoas que têm mais as boas intenções do mundo, né? E reza um comentário aí, né? Um ditado que diz que é do inferno, que é de boas intenções que o inferno está cheio. Então não adianta ter boa intenção, tem que ter arrependimento, tem que ter penitência. Mas, irmãos, fazendo essa reflexão, me lembrei de uma frase que São Padre Pio colocou no seu quarto. Assim, quando ele entrou no convento, ele colocou lá na porta, no seu quarto, para ele se lembrar: ou penitência ou inferno. Mas, irmãos, ou nós procuramos o Espírito Santo de Deus para procurarmos nos arrepender, ou então, se caso nós ficarmos deitados no pecado, empedernidos, sem querer se confessar, sem querer mudar de vida, se nós estivermos conscientes que estamos em pecado mortal e teimosos, continuarmos no pecado mortal, se Papai do Céu chamar, aí, meu amigo, nós vamos enfrentar a justiça divina. E aí, meus amigos, aqueles que tiverem consciência do estado de pecado mortal, que estiverem conscientemente praticando e zombando de Jesus Cristo, aí só Deus dá misericórdia. Que isso não aconteça na minha vida, na sua vida. Que nós sejamos purificados diante de Jesus, o Pai das misericórdias. Que nós possamos receber o seu afago, a sua atenção. Que nós possamos estar longe do pecado mortal. Que a Virgem Santíssima interceda a Jesus Cristo para que eu e você tomamos vergonha na cara e vivamos longe do pecado mortal. Porque eu digo, amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil de pandemia. As pessoas hoje estão vivendo com momentos de incerteza, momentos de pânicos. Confia numa coisa, confia noutra. Mas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e estar em pecado mortal? Vai perder a vida eterna. Vai ser infeliz eternamente. Que Jesus tenha misericórdia de nós, do mundo inteiro, e que nós possamos retornar ligeiro, apressadamente, ao estado de graça, a vivermos a vida sacramental, que nós possamos ter a pressa. Deus tem pressa e eu e você devemos ter pressa também. Abramos os olhos, como diz as Sagradas Escrituras: acorda tu que dormes. O tempo está passando, meus irmãos. O tempo está passando, a nossa vida está passando, nós estamos morrendo. Uns vão viver 30 anos, 20, 40, 50, 80 anos. Deus é quem sabe. Mas cada tempo que passa, nós estamos se aproximando do nosso julgamento. Eu estava lendo ontem Apocalipse. E Deus vai nos dar aquilo o que nós mereçamos por fazer aqui na terra. Aquilo que nós mereçamos por ter feito bem ou por ter feito mal. Por ter omitido em fazer o bem e deixado o mal reinar. Nós vamos ser julgados pelo que fizemos, pelo que deixamos de fazer, pelo que falamos, pelo que ouvimos. Vamos ser julgados pelas nossas obras. Doa em quem doer. Nós vamos ser julgados. Mas Jesus Cristo não quer condenar nenhum homem, nenhum. Ele quer salvar a todos, mas é necessário voltar aos braços do Pai. É necessário recorrer à confissão. É necessário se arrepender. É necessário ouvir a voz de Deus. É necessário clamar a Deus a sua misericórdia. Amém? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver nem morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.